Primeiro exercício, ele fala: a sombra de um prédio em determinada hora do dia mede 60. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura de 8 metros mede 12 metros, conforme mostra na figura. Qual a altura do prédio? Pode ser que o exercício dê para você o enunciado sem as projeções da figura. Você tem que imaginar. Então ali ele fala o seguinte, ó. A sombra de um prédio. Tem um prédio aqui. A sombra, ou seja, se o sol está aqui ou se o sol está aqui, é você que vai definir. A sombra é o quê, ó? O sol está aqui, ó. Vai bater aqui, ó. Essa é a sombra do prédio. Certo? Então a sombra é isso aqui, ó. A sombra é isso. Ele fala lá, a sombra do prédio mede quantos? 60 metros. Tem a sombra, isso aqui é a sombra do prédio. Depois, nesse mesmo instante, no mesmo instante, o sol está aqui, não vai mudar. Próximo ao prédio, você tem um poste. Ele vem e fala, nesse mesmo instante você tem um poste. Próximo ao prédio. A sombra de um poste de altura. Ele fala que o poste, a altura desse, então você tem que imaginar, se ele não der exercício para você, a altura, a distância, a altura é 8. O sol está aqui também, mesma coisa lá. Ó. A sombra vai bater aqui. A sombra mede quantos? 12 metros. Sendo assim, encontre a altura do prédio. Então você vai ter um triângulo x 60, 8 de 12, triângulo retângulo, ângulo de 90, retângulo, ângulo de 90. Perpendicular ao solo, o prédio e o poste. E foi projetado, eu passei para vocês aí na lousa, ele pode dar apenas o enunciado e não dar isso aqui para você, ó. Nada disso. Pelo enunciado você consegue entender como que funciona, o que ele quer no exercício. Mas aqui ele pegou e demonstrou a figura para você. Demonstrou lá, a mesma coisa do que eu projetei na lousa. Ele quer saber essa altura aqui. Aqui vale 60. Então você tem o triângulo maior e o triângulo menor. Você tem um ângulo de 90. Ângulo de 90 graus, ângulo de 90. Aqui é x. Aqui é 60. Aqui é 12. E aqui é 8. Ele pede para eu encontrar o valor de x. Nós vamos encontrar semelhante. Então vamos lá. A altura, ele quer encontrar a altura. Então nós vamos fazer pelo conceito de semelhança de triângulo. Então o que eu faço? Conceito de semelhança de triângulo. Eu vou falar que esse lado, ele não é igual a esse, ele é proporcional. Ou seja, x é proporcional a 8. Assim como se eu falei que a altura do prédio, né, ou seja, a altura do triângulo maior está para a altura do triângulo menor, o que eu vou fazer? A base do triângulo maior está para quem? Para a base do triângulo menor. Se eu seguir maior, menor, eu não posso fazer maior, menor e depois colocar menor, maior. Eu erro a proporção. Proporção, se eu comecei desse para esse para esse. É assim que funciona. Eu não posso alternar aí. Maior,
A altura do maior está para a altura do menor. A base... A senhora não está no lugar de senhora, né? Por que a senhora foi para o fundo? Para copiar o trabalho? Vem, pro seu lugar, faz favor. Então, tendo uma igualdade, o que nós vamos fazer? Multiplica em cruzes. Por que eu multiplico em cruzes? Devido à igualdade. Devido à igualdade. Alguém não sabe fazer isso? Multiplica em cruzes. 12 vezes x, 60 vezes 8. O 12 está multiplicando, vai passar dividindo. Você pode fazer o produto lá, 60 vezes 8? Você pode. Só que antes de você multiplicar, se você passar dividindo o 12, tem a possibilidade de você encontrar os múltiplos e trabalhar com os menores valores possíveis. Você pode multiplicar? Você pode, só que o número vai dar imenso e depois você vai ter que simplificar de novo. Então, quando você trabalha com os menores valores possíveis, a probabilidade de erro é menor. O 8 e o 12, eles são múltiplos de quantos? 2, 4. Então, vou simplificar por 4 já direto. Aí vai ficar assim, ó. 60 vezes 8 dividido por 4 dá 2. E 12 por 4? 3. Eu tenho que multiplicar e depois eu tenho que dividir. Mas olha aqui, ó. Esses dois, eles não são múltiplos? Divido aqui por 3 e divido aqui por 3. Lembrando que eu só posso dividir duas parcelas. Não posso dividir 3. Se eu fizer isso, está errado. Apenas duas. Aqui, ó, duas, ó. Ok? Então vai ficar quantos? 20 vezes 2. 3 por 3 dá 1. O que é 20 vezes 2 dividido por 1? 40. Então a altura do prédio é o quê? 40 metros. Só isso. É uma proporção. Olha lá. Que número vezes 12, se é proporção, que número vezes 12 dá 60? 12 vezes quantos dá 60? 5. 5 vezes 12, 60. Se é uma proporção, se lá eu multipliquei por 5, o que eu faço aqui? Por 5, o que é 5 vezes 8? 40. Dá na mesma. Então, não teria nem necessidade de fazer a conta. Certo? Se você entende isso. Quando você não entende, você tem que fazer a conta. Certo? Tudo bem? Dúvidas?